Olá, eu sou o Lucas e agora eu vou falar um pouco sobre a seletividade punitiva e como o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos pode ajudar a solucionar esse problema. De início, deve ser feita uma contextualização histórica, que nos remete à escola positivista, em que o médico psiquiatra Cisário Lombroso chegou à conclusão de que pessoas negras e pobres têm uma maior tendência a cometer crimes. Mas o problema dessa teoria é que quando ele foi analisar a sociedade, ele analisou apenas a população carcerária de sua época, que era composta por essa parcela populacional. E isso daí foi trazido aqui para o Brasil por Raimundo Nina Rodrigues, um outro médico, que fomentou esse determinismo social, fazendo gerar o direito penal do autor, que é quando a pessoa é punida não pelo que ela fez, não por sua conduta, mas por quem ela é, por seus atributos físicos. E isso fomentou um caráter preventivo da pena, em que a pena ela vai ser aplicada mesmo antes da pessoa cometer um crime, para eliminar com corpos indesejados aqueles que são responsáveis pelo atraso social, que são os corpos considerados como criminosos. Porém, por ser uma teoria muito preconceituosa, começaram a surgir críticas. E essas críticas, pouco a pouco, foram formando a escola crítica da criminologia. E destacamos Thompson. Ele apontava que existia dois tipos de seletividade: a seletividade primária e a seletividade secundária. A primeira é baseado nos órgãos legislativos, que são compostos em sua grande maioria por brancos, homens, héteros e cristãos, fazendo com que os grupos mais vulneráveis não tivessem representação. E por conta disso, as condutas que eles costumam ter são muito mais penalizadas do que as condutas que esse grupo que compõe esse órgão faz. Já a seletividade secundária tem a ver com a aplicação. No processo da pessoa cometer um crime até ela ser sentenciada, há vários percursos a serem feitos. Por exemplo, a denúncia. Muitos crimes não são denunciados, e isso faz com que uma parcela de quem é criminoso nunca seja considerado como em juízo. Mas aqueles que são os corpos indesejados, negros e pobres, passarão por todo o processo e serão condenados. É o que Barata chama de criminalidade identificada e perseguida, porque é do interesse que essas pessoas sejam presas, porque quando elas estão soltas, elas geram gastos públicos, fazendo com que o Estado tenha que gastar mais com saúde, com educação, com lazer, enfim. E quando elas são presas, esse custo cai muito. Por isso que a prisão é vista como uma forma de controle, vigilância social e diminuição de gastos públicos, porque ela serve muitas vezes para eliminar um excesso de mão de obra, aquela mão de obra resultante da sociedade pós-fordista. Ou seja, é uma ferramenta tanto que serve como depósito humano, quanto de exclusão social, porque a partir do momento em que a pessoa é condenada por um crime, ela vai ganhar um estigma, e esse estigma de criminoso faz com que as portas se fechem. Dificilmente ela vai conseguir um emprego, dificilmente ela vai conseguir estabelecer relações saudáveis ao seu redor. E isso daí vai, pouco a pouco, fazendo com que ela não tenha mais opções e tenha que recorrer novamente ao crime, que ela já foi condenada. Então é uma armadilha bem elaborada que o sistema penal fez para eliminar corpos. Então, por isso que necessita de um debate sobre como transformar essa ideia. E agora eu passo a palavra para meu companheiro de grupo, que vai... Olá pessoal, meu nome é Leomar Júnior. Agora eu vou dar continuidade ao tema sobre seletividade punitiva, mais precisamente focado nas convenções e tratados de que o Brasil é signatário. Veja bem, uma convenção que é importante citar nesse trabalho é a Convenção contra a Tortura de 1984, que em seu artigo 16 preceitua que cada Estado parte, nos territórios de suas respectivas jurisdições,
se comprometerá a proibir quaisquer atos desumanos ou degradantes contra seus cidadãos. Veja bem, de uma forma mais geral, nos artigos dessa Convenção, percebe-se a proteção que se dá ao preso a partir do momento em que o Estado decide fazer parte dessa Convenção. E assim como no artigo 5º da Constituição Federal, que preceitua que ninguém será submetido à pena de tratamentos cruéis e degradantes, e assim como em outras convenções e tratados de que o Brasil é signatário, nessa convenção, o principal objetivo também é a proteção à dignidade humana, independente da situação em que se encontre o cidadão, seja ele preso, seja ele solto. Infelizmente, pessoal, é perceptível que o Estado não respeita nem a Constituição, nem as convenções e tratados de que o Brasil é signatário. Veja bem, essa análise eu tirei a partir do contexto das penitenciárias brasileiras, as quais muitas vezes é perceptível dentro delas o desrespeito aos direitos humanos dos detentos. Veja bem, diante disso, pessoal, é importante tomar medidas para que essas convenções e a própria Constituição seja efetivada na nossa sociedade, mas não novas medidas. A própria Convenção contra a Tortura, no seu artigo 17, preceitua que qualquer cidadão que sofrer um ato de tortura deverá comunicar imediatamente ao Estado, e este deverá imediatamente tomar as medidas necessárias para que esses atos não venham mais a acontecer na sociedade. Ou seja, pessoal, não há necessidade de criação de novas medidas. Nós já temos medidas que versam sobre esse mesmo tema. No mesmo artigo 17 da Convenção contra a Tortura, foi introduzido o Comitê da Convenção contra a Tortura, que um dos objetivos é fiscalizar regularmente as penitenciárias brasileiras para ver se o Estado está cumprindo fielmente com a Convenção. Ou seja, pessoal, diante do exposto, percebe-se que a necessidade de criar novas medidas não se faz necessária atualmente. A única necessidade que temos atualmente, que o Estado tem atualmente, é dele cumprir fielmente com essas medidas, para que assim não seja mais visível esses atos na sociedade. Obrigado.